Bom, pessoal, nesse vídeo a gente começa mais formalmente a trabalhar com a disciplina de variáveis complexas, na unidade 1, onde a gente vai trabalhar o corpo dos números complexos. Então esse é o primeiro vídeo dessa parte, né? Vão ter outros, vão ser vídeos para não ficarem muito longos. E mais especificamente nesse vídeo a gente vai tratar da construção do corpo dos números complexos, abordando a igualdade e a adição, as propriedades da adição, subtração, ver alguns exercícios e fazer alguns comentários. Então, o corpo dos números complexos, como eu falei para vocês já no vídeo de aquecimento, isso que a gente chama de conjunto dos números complexos, ou simplesmente os complexos, o termo técnico aqui vai ser corpo dos números complexos, tá? Mas na prática, quando a gente ficar mais avançado e mais prático com isso tudo, a gente vai simplesmente falar os complexos. Aí fica subentendido que você está tratando do corpo dos números complexos. Então o que a gente vai fazer é exatamente como eu comentei no vídeo de aquecimento, tentar explicar aquela pergunta, esclarecer aquela pergunta, afinal de contas, o que é um número complexo? Então o objetivo desse vídeo e dos seguintes é exatamente esse, deixar bem claro o que é para a gente um número complexo, da forma que a gente vai precisar trabalhar aqui nessa disciplina de variáveis complexas, que a gente vai fazer cálculo com funções envolvendo números complexos. Então, especificamente, a gente vai considerar o conjunto dos vetores do plano, tá? Aí, nesse conjunto, a gente vai definir uma relação de igualdade, uma operação de adição e uma operação também de multiplicação. De modo que é importante aqui é que essas operações vão ter que satisfazer as propriedades que a gente já conhece de R, dos reais. Vejam, desde que vocês começam a estudar matemática, vocês aprendem a adição, subtração, multiplicação, e vocês passam por várias propriedades que vocês nem dão muita importância para elas, comutatividade, associatividade, distributividade, etc. Vocês usam essas propriedades de uma forma bem automática, sem, às vezes, nem saber o nome da propriedade que está usando. Você, às vezes, faz uma conta, usa a propriedade de associatividade e nem se lembra que está usando essa propriedade de uma forma que fica tão natural. Então a gente vai querer exatamente aqui, o ponto mais importante vai ser definir uma multiplicação envolvendo os vetores do plano, de forma que essa operação de multiplicação, junto com a adição que vai ser definida, ela tenha propriedades análogas às propriedades correspondentes, né, das operações de números reais, a adição de números reais e multiplicação de números reais. Então a gente vai começar com o plano cartesiano, o conjunto dos pares ordenados AB, com A e B números reais, tá? Então a representação gráfica desse conjunto é esse esquema aqui. Então os eixos, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Então cada ponto do plano cartesiano fica sendo representado por um par ordenado, tá? Da mesma forma, um vetor, que eu vou chamar aqui de Z, então o vetor vai ser Z, um vetor Z com a setinha onde você identifica uma origem, um fim e um comprimento, tá? Então esse vetor também fica sendo representado por um par ordenado. Então o vetor OP, que é o vetor que vai da origem do sistema até o ponto P, esse vetor a gente vai chamar de Z e também fica sendo representado por um par ordenado. Tanto faz você falar um ponto P ou vetor que vai de O até P. E nesse caso a gente vai chamar esse vetor de Z. Então nesse conjunto aqui desses elementos, né, os vetores do plano, como eu comentei, a gente vai definir uma operação de adição, uma operação de multiplicação e uma relação de igualdade, de forma que fique se comportando algebricamente de um jeito exatamente como a gente conhece para essas operações nos reais, ok? Bom, então, primeiro a igualdade. Então, a igualdade de vetores, e vai ser a definição natural, que com certeza todos vocês já estão familiarizados. Se eu pegar dois vetores, um vetor Z de coordenadas AB,
um vetor W coordenada CD. Então a gente, por definição, vai dizer que eles são iguais. Então Z igual a W, se e somente se as coordenadas correspondentes são iguais. A igual a C, B igual a D. Então essa coordenada A igual a essa coordenada C e essa coordenada B igual a essa coordenada D. Tá? A definição natural não traz nenhuma novidade aqui para vocês. Da mesma forma, a adição de vetores é feita de uma forma já conhecida e feita também de forma natural. Então, vou pegar um vetor AB, coordenadas AB, um vetor Z e um vetor W, coordenadas CD, e o vetor soma, a soma de Z com W, vai ser definida assim: Z mais W, por definição, a coordenada no eixo X é a soma A com C, e no eixo Y, a soma B com D. Então, você vai pegar a coordenada A, somar correspondentemente aqui com a coordenada C, e a coordenada B, somar correspondentemente com a coordenada D. Tá? Então, essa definição de soma, você pode representar graficamente. Eu fiz aqui essa figurinha, e aí eu deixo como exercício para vocês, né, desenvolver, pegar uma folha de papel em casa e reproduzir essa figura, tentando entender direitinho o que está aqui. Então aqui eu tenho o vetor Z, as coordenadas dele, AB, o vetor W, as coordenadas dele, CD, a soma aqui é a diagonal desse paralelogramo, tá? As coordenadas dele vão ser AC mais BD. Então, isso aqui fica como exercício para vocês reproduzirem essa figura. Façam numa folha de papel maior, sempre tentando entender direitinho isso daqui. Isso aqui o significado geométrico, né, a representação gráfica da definição de soma. Ou como vocês somam dois vetores no plano. Então, só lembrando aqui, se eu pegar um vetor Z, digamos aqui um vetor Z e um vetor W. Então, em diversos cursos aí da física, ou cursos mais básicos de matemática, vocês aprendem a fazer essa soma geometricamente. Então, como é que vocês fazem essa soma? Vocês pegam tem um vetor Z e vai fazer a soma Z mais W. Geometricamente, como é que se faz? Você pega o vetor W e faz a origem dele coincidir com a origem do vetor Z, tá? E aí você traça paralelamente ao vetor Z, o segmento aqui, e paralelamente ao vetor W, esse outro segmento. Aí com isso você forma esse paralelogramo, e a diagonal desse paralelogramo é a soma, Z mais W, tá? Então é exatamente o que está aqui, ó. É exatamente o que está aqui, onde eu estou destacando também as coordenadas. Então eu sugiro fortemente que vocês reproduzam isso daqui, essa representação gráfica em casa, para ficar mais claro, tá? E avançando aqui, a gente vai então dar destaque para as propriedades da adição. Primeiro, a propriedade que chama aqui é fechamento. O que significa essa propriedade? Significa dizer, se eu pego dois vetores Z e W no plano, a soma Z mais W também é um vetor no plano. Isso é a propriedade de fechamento. A propriedade de fechamento também é uma coisa conhecida de vocês. Então, a propriedade de adição nos números naturais, por exemplo, a operação de adição, ela tem essa propriedade de fechamento. Se somar dois números naturais, o resultado é um número natural. Aí, se você pegar a operação de subtração nos naturais, ela não tem a propriedade de fechamento. Se pegar dois números naturais, pode ser que a soma, a diferença, não seja um número natural. Vai ser um número negativo, por exemplo. Multiplicação, os racionais. Você pega os racionais e a multiplicação. Multiplicar dois números racionais, o resultado é um número racional. Tá? Então, tem a propriedade de fechamento. A divisão também tem a propriedade de fechamento aí. Agora, se for voltar para os inteiros, enquanto que a multiplicação de números inteiros ela é fechada, tem a propriedade de fechamento, a divisão não vai ter. Você pode
dividir dois números inteiros, o resultado não ser um número inteiro. Então, a propriedade de fechamento significa isso aqui. Se eu pegar dois vetores, Z e W, resultado, a soma é um vetor no mesmo plano, no R2. E isso é simplesmente a própria definição, tá? A definição já diz isso bem claro. Essa propriedade não tem que ser provada para ela, que já sai da própria definição. A outra propriedade aqui é a comutatividade, e diz pegar dois vetores Z e W, vale Z mais W igual a W mais Z. A propriedade de comutatividade. Essas propriedades, como eu comentei, vão ser já familiar a vocês em vários outros contextos, já é familiar para vocês, mas aqui eu vou estar destacando elas. E essas propriedades, elas carecem de demonstração, tá? Então isso daqui não é, você não está tomando como sendo verdadeira, não. Ela deveria ser provada. Como é que se prova? Você pega a definição da adição, você tem que pegar a definição da adição e usar a propriedade de comutatividade que você já conhece para números reais, e aí com isso você vai deduzir a comutatividade também da adição de vetores. Vejam, voltar aqui, uma coisa importante, esse símbolo de mais está representando a adição, e ele está aparecendo aqui também, ó. Mas percebam que eles estão em contextos diferentes. Então esse mais aqui, ele é diferente desse mais. Por quê? Esse mais, você está somando os dois números reais, é a soma de números reais. Esse mais aqui também, a soma de números reais. Já esse mais aqui é a soma de vetores. Então você está usando o mesmo símbolo, mas eles estão representando coisas diferentes. Uma operação nos reais, a operação que a gente chama de adição nos reais, e a operação que a gente chama de adição nos vetores do plano do R2. Então, isso não causa confusão porque do contexto fica claro quem é quem. Então, do contexto fica claro que aqui você está falando da soma de vetores e aqui você está falando da soma de números reais, tá? Então, aqui, quando você está falando aqui também, isso aqui é a soma de vetores, ok? A outra propriedade, essa demonstração aqui fica como exercício, vocês podem fazer como exercício, eu estou deixando aqui, tá? A outra propriedade importante é a associatividade. Então, quaisquer que sejam os vetores Z, W, U, vale isso daqui. Z mais W mais U igual a Z mais W mais U. Ó, parece que disse a mesma coisa, mas veja o que está escrito aqui. Nessa notação, o parêntese indica o que está sendo feito primeiro. Então, aqui está sendo feito primeiro a soma Z mais W. E aí você pega o resultado, Z mais W, soma com U. Tá? Já desse outro lado, você está pegando e somando W com U. Aí o resultado, W com U, você vai e soma com Z. A propriedade de associatividade, então, diz que isso é igual. Tá? E isso daqui também sendo soma de vetores. E isso vocês vão provar também como exercício. Tá? Eu deixei como exercício também a prova. E como é que se prova isso? Volta para a definição de soma de vetores e usa a propriedade de associatividade que vocês já conhecem dos números reais. Então faz umas continhas e vocês vão verificar isso. E aqui a gente tem também o conceito de elemento neutro, aditivo, ou elemento neutro para a operação de adição. Isso é o que a gente vai chamar de vetor nulo. Tá? Então esse vetor nulo aqui ele vai ser definido assim. O que é o vetor nulo? É o par ordenado 0, 0. Esse Ozão e esse Ozinho aqui tá aqui só para diferenciar um do outro, mas na prática a gente não vai diferenciar, quando a gente estiver escrevendo, na prática não vai diferenciar não, mas tem que ficar bem claro, esse zero, o nulo, é o zero vetor, o vetor nulo, e esse zero aqui é o zero número, é o número real. Tá? Então o símbolo está sendo usado o mesmo, mas também fica claro do contexto que são coisas diferentes. Isso aqui representa o vetor nulo e esses dois aqui representam o número zero. Tá? Então o vetor nulo é simplesmente a origem do sistema. O vetor nulo aqui é a origem do sistema de coordenadas. Bom, isso aqui é bem simples e vocês também podem fazer como exercício, tá? É mais tranquilo.
Outra propriedade importante é a existência de inverso aditivo, ou que a gente vai chamar de simétrico. Então, para cada vetor z, coordenadas a b, então o simétrico do vetor z é definido e denotado por isso daqui, ó, menos. Esse menos aqui não quer dizer que você está multiplicando por menos 1, não. É a notação para indicar o simétrico do vetor z. E o que é isso? Esse simétrico, esse vetor menos z, você vai pegar as coordenadas do vetor a e vai trocar de sinal. Então, se o número real a for positivo, ele vai passar a ser negativo. Se ele for negativo, passa a ser positivo. É a mesma coisa para o b. Então, você só vai trocar o sinal das coordenadas, ok? E o que caracteriza esse vetor? Então, esse vetor aí, ele é tal que, se eu somar o vetor z com o seu simétrico, ou se eu inverter a ordem, se eu pegar o simétrico de z e somar com z, vai dar o vetor nulo. Então, essa é a propriedade que caracteriza o vetor simétrico. Então, isso também é tranquilo, e eu deixo a prova como exercício para vocês. É uma coisa importante aqui, que eu também vou deixar como exercício, vocês pegarem folha de papel e lápis em casa, régua, se quiser, e fazer esboço, né? Então, através de esboço de figuras, interpretar geometricamente essas propriedades, de A2 até A5. Então, o que diz a propriedade A2? É a propriedade de comutatividade. Então, geometricamente, como é que você interpreta essa propriedade? Então, faça uma figurinha para representar geometricamente essa propriedade aqui. Então, somar um vetor z com um vetor w. Tá? E se você fizer o contrário, somar o vetor w com o vetor z, é a propriedade de comutatividade. Então, isso é um exercício de fazer esboço de figura. Associatividade também, faça um esboço. Esse aqui já é um pouquinho mais interessante do que a comutatividade. Então, façam um esboço aí, façam figuras, para vocês entenderem bem claramente o que significa essa propriedade de associatividade, ok? Traçando vetorizinhos no plano. Bom, o elemento neutro não tem muito o que fazer para representar graficamente, né? Fazer o esboço da figura. O inverso aditivo tem, o elemento simétrico tem, é interessante. Então, você pega um vetor z qualquer, então, geometricamente, o que significa o seu inverso aditivo, ou o seu elemento simétrico, tá? Bom, e aí com isso, ó, com essa ideia de adição, que a gente tem a operação de adição, foi definida a operação de adição. Então, com essa ideia de operação de adição, a gente tem, com isso, a existência de um elemento simétrico. Então, isso permite para a gente definir a subtração. Então, o que é uma subtração? O vetor diferença. Então, dados dois vetores, um vetor z e um vetor w, o vetor diferença, z menos w, por definição, ele é isso daqui, ó. Isso aqui é a notação para a diferença, né? Z menos w. Por definição, significa o quê? Você vai pegar o vetor z e somar com o simétrico do vetor w. Então, você sabe já o que é soma e você sabe já o que é vetor simétrico. Aí, fazendo essa soma, por definição, isso significa o vetor diferença z menos w. É um exercíciozinho simples aqui para vocês. Se pegar um vetor z coordenadas a b, um vetor w coordenadas a cd, vocês provarem que o vetor diferença é simplesmente isso daqui. Então, ao invés de fazer isso daqui, vocês podem também definir vetor diferença assim. Z menos w, o que você vai fazer? Pegar a coordenada a, subtrair a coordenada b, pegar a coordenada b, subtrair a coordenada d. Tá? Então, isso é tranquilo. Então, considere isso como exercício e aí façam a interpretação geométrica do vetor diferença, assim como você fez para todos os casos. Então, é importante, como para a gente aqui, a gente vai estar tratando de vetores no plano, é sempre importante interpretar geometricamente as coisas, interpretar geometricamente a soma, interpretar geometricamente a diferença, interpretar geometricamente essas propriedades, é sempre um exercício interessante de ser feito e também importante que seja feito. Bom, um comentário aqui, quando a gente tem um conjunto
G, um conjunto qualquer, não vazio, não importa a natureza dos elementos, né, desse conjunto, o que importa é que ele não seja vazio. Então a gente tem um conjunto G no qual estão definidas uma operação satisfazendo propriedades de A1 até A5, sem um conjunto qualquer, e você definiu abstratamente uma operação. E essa operação satisfaz as propriedades de A1 até A5. Então quando a gente tem isso, a gente disse que a gente tem um grupo comutativo. Então o G junto com essa adição, então eu tenho o G, o conjunto, e uma operação, tá? Essa operação a gente vai chamar de adição, então como está aqui, ó. Então quando a gente tem isso, o conjunto G é chamado um grupo aditivo ou um grupo abeliano, e a operação correspondente é a chamada de adição, e denotada por mais. Então, na verdade, a generalização da ideia de operação de adição. Então isso daqui é uma coisa bem mais abstrata, não vai ser importante para a gente não, é só um comentário, só para acrescentar aí no conhecimento, na cultura matemática de vocês. Então isso é estudado em cursos mais abstratos, né, em cursos de álgebra abstrata ou coisa do tipo, mas vale a pena aproveitar o momento e fazer isso. Então com isso, ó, com tudo que a gente viu, o conjunto do plano, o espaço, o R2, conjunto dos vetores do plano, com essa operação que foi definida aí, isso é um grupo abeliano, é um grupo comutativo, é um grupo abeliano. E a gente denota assim, o par ordenado, onde um elemento é o G e o outro é a adição, tá? E aí a gente tem um grupo abeliano. Então o R2, conjunto dos pontos do plano, junto com a operação de adição que a gente definiu, satisfaz todas essas propriedades, então é um grupo abeliano, ok? Bom, com isso eu encerro esse vídeo e nos próximos a gente vai dar continuidade a esse processo de construção do corpo dos números complexos. Então vai ser assim, vídeos pequenos, eu não quero fazer vídeos grandes que demorem muito tempo, vou fazer o máximo vídeos com 30 ou um pouco mais que 30 minutos, eles ficam bastante cansativos de serem feitos e também, na hora que for assistir, pode trazer muitas dificuldades para os alunos, para vocês aí, né? Especialmente quem só tem um celular para ver essas videoaulas, vai ter mais dificuldade se eu ficar fazendo vídeos 1 hora e meia. Primeiro fica muito cansativo para mim e também para quem for assistir pode, além do cansaço, ter alguns problemas técnicos para assistir. Então vou fazer vídeos curtos e esse vídeo vai ser só isso, mas é importante que vocês tentem resolver os exercícios que foram sugeridos aqui. Então é importante fazer. Então quando for estudar esse vídeo, lembrem-se que é para estudar o vídeo, não assistir o vídeo. Então vocês têm que ter papel e lápis do lado para fazer as suas próprias anotações, suas próprias contas, rascunhos, né, esboços, e tentar fazer as demonstrações, os exercícios que forem colocados aqui. Então vocês vão fazendo isso aos poucos, que aos poucos vocês vão ganhando um conhecimento sólido do assunto. Então vou parar por aqui, um tchau e até o próximo vídeo.